mas como é de se esperar, quem está ilegal aqui nos Estados Unidos não tem intenção de dar o endereço, telefone e e-mail para o governo, sendo que sabe que o governo está à procura desses imigrantes justamente para poder fazer essa deportação. O fato é que os Estados Unidos sempre foi um país que atrai muitos imigrantes, né? Isso desde sempre. E a gente não está falando só de brasileiros que vêm para cá, o mundo inteiro tem um desejo muito grande de migrar para os Estados Unidos. Existem vários caminhos legais e formais para se fazer isso de forma correta e ser muito bem recebido aqui nos Estados Unidos. Mas fato é que as estatísticas mais recentes mostram que pelo menos mais de 10 milhões de imigrantes vivam ilegalmente aqui nos Estados Unidos, ou seja, sem nenhum tipo de documentação que autorize eles a ficarem aqui. E é justamente essa luta contra imigrantes ilegais que foi levantado como bandeira pelo Donald Trump durante a campanha e com certeza contribuiu muito para a vitória dele o ano passado. Ele atribui bastante o aumento de criminalidade justamente a imigração ilegal. Ele também fala que imigrantes estão tomando trabalhos de americanos aqui nos Estados Unidos. Só que a gente vivendo aqui vê que não é tão bem assim, né? Uma pessoa não documentada não tem um acesso tão fácil ao mercado de trabalho. E o fato da criminalidade estar aumentando não significa que a criminalidade é feita apenas por imigrantes ilegais. Tem muitos americanos que também cometem crimes. Mas é um discurso que tem um apoio popular muito grande, e obviamente é esse apoio popular que dá a ele a força para trabalhar com toda a intensidade possível na luta contra a imigração ilegal, e é o que a gente tem visto ele fazer, o governo dele fazer, desde o primeiro dia, onde ele assinou já vários decretos destituindo ou derrubando ordens anteriores do governo Biden e dificultando bastante a vida de quem quer imigrar de forma humanitária aqui para os Estados Unidos. Então, essa é uma realidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, há pouco tempo, a USCIS, que é o órgão imigratório aqui dos Estados Unidos, publicou um breve relato do que foram os trabalhos realizados nos primeiros 100 dias, né, tudo que eles conseguiram realizar. E fato é que se demonstrou um custo muito alto para o governo, ainda mais num curto espaço de tempo, mobilizar toda a força policial do ICE, todo o sistema de imigração para deportar pessoas. E se o Trump for de fato cumprir o número que ele falou de deportação até o final do governo, isso pode gerar um rombo muito grande para os cofres públicos. E aí vem essa proposta, que não é uma proposta nova, de oferecer um pagamento para quem está ilegal aqui nos Estados Unidos e deseja fazer a saída voluntária, né, ou a deportação voluntária. Ou seja, ele se apresentaria para a imigração, além de providenciar a passagem para que ele possa voltar, fazendo o devido registro disso, ainda pagaria um valor. Isso foi feito recentemente, inclusive pela Inglaterra, que em dezembro do ano passado instituiu um programa parecido, ou seja, para imigrantes que estivessem ilegais no Reino Unido, poderia fazer o registro, receber uma passagem de volta e ainda 3.000 libras, que se a gente converter, a gente está falando aí de quase 20 mil reais aproximadamente, acredito eu, no câmbio de hoje. O governo Trump não foi tão generoso assim quanto o rei lá na Inglaterra, mas fato é que está oferecendo um valor para quem quer sair legalmente. Arsênio, você acha que essa política vai funcionar? Eu acho que é o arsenal de medidas, né, que o governo Trump está querendo, enfileirar e promover, uma série de medidas para poder, cumprir com as promessas de campanha que, como você mesmo falou, Davi, é notório, a parte de imigração tomou uma preponderância em toda a campanha do Trump, né. Então, quer dizer, essa eu acho que a gente vai ver muitas iniciativas semelhantes a essa, sempre, obviamente, querendo demonstrar que a administração Trump quer eliminar todos os imigrantes ilegais, aqueles que, em teoria, tiram o emprego dos americanos e etcétera. É importante a gente observar que esses 10 a 12 milhões de imigrantes, ilegais que vivem, trabalham, contribuem, dentro dos Estados Unidos, eh, obviamente não vieram de um dia para o outro e, na realidade, são décadas
de imigração, que de acordo com os governos um pouco mais permissivos e outros menos permissivos, mas eu acho que, essa construção desse enorme contingente de imigrantes ilegais, a gente vê até em Hollywood, etcétera, das empregadas domésticas, em vários filmes que são pego pela migra, né, ou seja, pela a polícia de imigração e etcétera. Então, eu acho que essa iniciativa, inclusive até tem até um aplicativo que foi colocado para isso, para que o imigrante ilegal que queira fazer a autodeportação pode acessar o CDP, o CPD, CBP, na realidade, a CBP, que é o aplicativo que foi disponibilizado para ele mesmo se candidatar e fazer a autodeportação. Eu acho que faz parte do arsenal de medidas para fortalecer essa promessa de campanha tão importante que ajudou, obviamente, o Donald Trump ser eleito. Acho que é esse o meu comentário, nesse ponto por enquanto, Davi. Eu também acredito que seja um programa que vai ter uma adesão interessante por parte dos imigrantes indocumentados. Primeiro, por conta do benefício financeiro, como a gente falou, não são 3.000 libras, como foi na Inglaterra, mas US$ 1.000 é um valor que sim incentiva as pessoas a saírem, mas principalmente por não correrem o risco de serem deportadas da forma que está sendo feito hoje, ou seja, presas pelo ICE, expostas nas redes sociais da imigração, indo algemadas e voltando algemadas para os seus respectivos países. Então, de fato, é um programa que tende aí aquele que já estava pensando na possibilidade de retornar ou queria evitar um risco de ser pego numa situação como essa, ele se sente motivado a fazer a declaração. Principalmente, ele sai de uma lista de procurados, vamos chamar dessa forma, né? Ou seja, de imigrantes ilegais que poderiam ser presos a qualquer momento. Então ele sai dessa lista porque ele voluntariamente se apresenta e tem todas essas despesas de volta pagas pelo governo. Para o governo é um bom negócio, eu acho que economicamente falando é um décimo ou menos de um décimo do gasto que seria com a deportação padrão, então é vantajoso. Eu acredito que vai ter uma certa adesão, longe de serem os 10 milhões, a gente sabe disso, muita gente vai continuar aqui nos Estados Unidos, mas sim, vai ter uma certa adesão de pessoas que já estão bastante preocupadas e que já estão muito inseguras aqui com essa política de perseguição a imigrantes ilegais que de fato está sendo implementada no país, e eu acho que eles aderirão a esse programa. O CBP é o mesmo programa hoje utilizado para o registro dos estrangeiros que entraram sem nenhum tipo de fiscalização aqui nos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que lá já no começo do governo foi lançado o novo aplicativo, que foi o CBP que inclusive substituiu o programa anterior ou o sistema aplicativo anterior que era utilizado para pedido de asilos. Hoje isso não é mais feito a partir de aplicativo, né? Então ele substituiu o app anterior do CBP e hoje ele funciona basicamente para você registrar esses imigrantes ilegais, mas teve uma baixa adesão. O governo esperava que tivesse uma adesão muito maior, mas como é de se esperar, quem está ilegal aqui nos Estados Unidos não tem intenção de dar o endereço, telefone e e-mail para o governo, sendo que sabe que o governo está à procura desses imigrantes justamente para poder fazer essa deportação. Talvez agora, com esse programa, mude um pouco isso e mais pessoas adiram ou venham a aderir a esse programa justamente para poder sair do país de forma legal. Lembrando que isso não vai apagar o período de indocumentação aqui nos Estados Unidos, ou seja, que você ficou aqui fora de status. Isso é bom lembrar. A legislação será aplicada de qualquer forma. Então, sim, as pessoas que ficaram aqui ilegalmente, ainda que optem pela remoção voluntária ou pela saída voluntária aqui dos Estados Unidos, elas ainda podem sofrer com os banimentos de entrada no país. Banimento de 3 anos ou até 10 anos, dependendo do tempo que eles ficaram de forma ilegal aqui nos Estados Unidos. Então é importante dizer que e alertar todo mundo que não é um ato que perdoa o período ilegal, só evita maiores problemas e encrencas com a imigração, mas as penalidades previstas na legislação ainda podem ser aplicadas nesses casos também. Então, isso é importante dizer.